Quando a gente fala de indústrias de alto risco, tem uma coisa que separa um dia comum de uma verdadeira catástrofe: segurança de processo. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos mergulhar nos dados por trás de algumas tragédias e entender os 10 fundamentos que foram criados para uma coisa só: garantir que todo mundo volte para casa no fim do dia. 128. Guardem bem esse número. Pois é, 128 foi o número de vidas perdidas em só uma década. Tudo isso em 56 incidentes que, e essa é a parte mais dura, poderiam ter sido evitados. É por isso que essa análise toda começou, porque não é só um número, né? Cada uma dessas vidas é uma história, uma família inteira impactada. Era urgente entender o que estava acontecendo. Ok, mas antes de falar da solução, a gente precisa ter certeza de que todo mundo está na mesma página sobre o problema. Afinal de contas, o que é exatamente essa tal de segurança de processo? Olha, não estamos falando aqui de um escorregão no chão molhado ou de alguém que esqueceu de usar o capacete. Segurança de processo é sobre o sistema inteiro. Pensa num castelo de cartas gigante. A segurança de processo garante que a estrutura toda não desmorone. É um conjunto de práticas para gerenciar operações super complexas que lidam com materiais perigosos, sabe? O objetivo é um só: evitar aqueles acidentes gigantescos como vazamentos, incêndios e explosões. Essa diferença é a chave de tudo. Segurança pessoal é sobre o indivíduo, usar o equipamento certo, olhar por onde anda. Já a segurança de processo é sobre o coletivo, sobre o sistema. É garantir que um tanque inteiro não vá pelos ares. Dá para imaginar que a escala do risco e, claro, das consequências é outra, né? Completamente diferente. Então, com esse número assustador de 128 fatalidades na mesa, o que fazer? A resposta da indústria, felizmente, não foi só criar um monte de regras novas sem critério. Pelo contrário, foi começar uma investigação de verdade, bem profunda, para aprender com cada erro, cada falha. A ideia era basicamente transformar a dor em dados utilizáveis. Eles pegaram cada um daqueles 56 incidentes fatais e colocaram sob uma lupa. O que eles estavam procurando? Padrões. Causas que se repetiam. Aquelas coisinhas que no fundo eram a chave para evitar que tudo acontecesse de novo. Nada de achismo. Aqui a conversa era séria. Análise rigorosa do que deu errado. E aí veio a grande descoberta. A análise revelou uma coisa impressionante. 97% dos incidentes fatais, 97, estavam ligados a falhas de um grupo bem específico de práticas fundamentais de segurança. Isso é quase tudo. O que isso quer dizer? Que a esmagadora maioria daquelas tragédias tinha causas em comum e, o mais importante de tudo, poderiam ter sido evitadas. E foi essa descoberta que deu origem à solução. Uma ferramenta feita sob medida para focar a atenção exatamente onde o perigo é maior. E assim nasceram os 10 Fundamentos de Segurança de Processo, que o pessoal chama de PSFs. Olha, a ideia aqui não é criar uma lista infinita com tudo que pode dar errado. É o contrário. É um foco de laser naquelas ações e situações que os dados mostraram que são as mais perigosas, as que mais levam a acidentes fatais. E desses 10, tem um trio que, digamos, se destacou negativamente. São os 3 fundamentos ligados ao maior número de mortes. Vamos dar uma olhada em cada um. Manter isolamento seguro, controlar fontes de ignição e reconhecer mudanças. Vamos começar com o primeiro: manter isolamento seguro. O que é isso na prática? É bem simples. Garantir que uma máquina ou um cano, por exemplo, esteja totalmente desconectado de qualquer fonte de energia ou de produto perigoso antes de alguém começar a mexer. Isso passa por seguir um plano certinho para cada tarefa, checar se não ficou nenhuma pressão ali dentro e, claro, confirmar que está tudo nos conformes antes de ligar de novo. Agora o segundo: controlar fontes de ignição. Pensa comigo. Se vaza um produto inflamável, a última coisa que a gente quer por perto é uma faísca, certo? Então, esse fundamento é sobre controlar qualquer coisa que possa iniciar um incêndio. E a lista é grande. Vai de veículos e ferramentas até a eletricidade estática do corpo, superfícies muito quentes, tudo mesmo. E chegamos no terceiro, que é, super importante: reconhecer mudanças. A análise de dados mostrou uma coisa muito séria. Vários acidentes graves aconteceram logo depois de uma mudança que parecia pequena. Sabe por quê? Porque quando se muda um equipamento ou até mesmo um passo num procedimento sem fazer uma análise de risco formal antes, é como se as defesas que existiam antes pudessem ser desativadas, criando perigos que ninguém esperava. Mas olha, seria um erro pensar que esses fundamentos de segurança são só mais uma checklist, mais um monte de regras.
Não é isso. Eles representam uma virada de chave, uma mudança bem profunda na cultura de segurança. E a prova disso está aqui. A própria orientação oficial sobre os PSFs diz com todas as letras: eles não devem ser vistos como outro conjunto de regras. E mais, é altamente recomendável que não estejam associados a medidas disciplinares. Ou seja, a ideia não é punir, é capacitar. O grande objetivo, então, é deixar para trás aquela cultura do medo, sabe? A cultura de regras e punição e construir uma cultura de confiança. Um ambiente onde a comunicação sobre riscos seja totalmente aberta e incentivada, onde a pessoa que está lá na ponta, no dia a dia da operação, se sinta completamente segura para levantar a mão e dizer: opa, tem algo errado aqui. Isso leva a uma pergunta bem prática, né? Tá, legal essa cultura de confiança, mas e na hora do vamos ver? Se um procedimento parece perigoso ou simplesmente não dá para seguir como está escrito, o que o profissional que está lá na linha de frente faz? A resposta, dentro dessa nova cultura, é muito clara e direta. Primeiro de tudo, pare o trabalho. Simples assim. Segundo, comunique o problema, sem medo nenhum de levar bronca. Terceiro, faça parte da solução. Ajude a pensar num jeito seguro de fazer. E por último, com essa informação valiosa, a empresa consegue o quê? Melhorar o sistema para todo mundo, evitando que o mesmo problema aconteça de novo. No fim das contas, tudo isso, os dados, os fundamentos, a mudança de cultura, tudo aponta para uma visão de futuro. Uma visão bem ambiciosa, é verdade, mas totalmente necessária. Porque o objetivo aqui não é só diminuir o número de acidentes. O objetivo é muito maior, é zerar. Eliminar por completo as fatalidades em segurança de processo, chegar ao número 0. E isso, a gente já entendeu, só acontece com uma cultura de segurança mais forte, mais aberta e muito mais transparente. Resumindo tudo, a ideia é dar poder a cada pessoa para, primeiro, respeitar os perigos do seu trabalho. Segundo, entender e ajudar a manter as barreiras de proteção funcionando. E terceiro, talvez o mais difícil e mais importante, aprender a notar os sinais fracos, sabe? Aquela vibração diferente na máquina, um medidor que está um pouco fora do normal, sinais que indicam que um problema pode estar começando. E isso nos deixa com uma reflexão final, que vai muito além de qualquer indústria. Essa ideia de sinais fracos. Para pensar. Que pequenos sinais de risco, que avisos de que algo não está a 100%, a gente pode estar ignorando no nosso próprio trabalho, ou até mesmo na nossa vida. Só porque, sei lá, a gente se acostumou com eles. Fica aí a reflexão.